Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta e eu o denominei Cruzada Viva exatamente em referência às cruzadas. Tanto as cruzadas da Igreja Católica Cristã quanto da Igreja Protestante Cristã, né? Que a cruzada na realidade é apenas as inquisições, a imposição ali do Deus criado pelo Império Romano, né? Que jamais existiu nas páginas da história. O Jesus Cristo é apenas uma criação dos romanos para conter a guerra dos judeus, a revolta dos judeus contra o Império Romano por conta de duros impostos que estavam explorando o povo judeu. Então os judeus esperavam um Messias que o libertasse do povo romano. E haviam muitos naquela época, menos o Jesus Cristo. O Império Romano foi muito mais rápido e criou um Messias pacificador para conter os judeus. E isso não foi aceito pelos próprios judeus. E o Império Romano, ao criar esse Jesus Cristo, o popstar da Galileia, adorado pelos cristãos como sendo real, na realidade não é, ele, a partir daí, nos concílios, cria-se o livro Bíblia Novo Testamento e dá-se início às cruzadas, ali onde invadiam outras terras dominadas pelo Império Romano, para ao fio da espada obrigar as pessoas a aceitar esse tal Jesus Cristo. Caso contrário, seriam considerados pagãos, tinham que pagar o Império Romano, todos seus bens tomados e provavelmente mortos. Muitos foram mortos. E essas cruzadas também aconteciam, né, com os evangélicos. Para quem não sabe, o protestantismo também fez cruzadas, né? Também matou muito, tal qual igual à Igreja Católica, né? E posso dizer também que havia cruzadas quando este Deus foi criado lá pelo aquele povo bárbaro primitivo do deserto que pairava ali de tenda em tenda, sem terra, né? Como nômades. E aí criaram um Deus denominado por eles a imagem e semelhança daquele povo, pois Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Então aquele povo criou uma civilização criou um Deus brutal denominado até por eles próprios como Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto, assim como o cristianismo, assim como o Islã, para invadir outras terras, para matar, roubar e destruir. E aí o crente, na sua ilusão religiosa, diz que o diabo foi quem veio para matar, roubar e destruir. E aí onde ele erra, porque ele não sabe que o diabo é uma figura para o cristianismo do Novo Testamento. Essa figura não existe, embora você ache que aquela figura lá, da serpente, lá no Gênesis, seria o diabo que teria se apossado de uma serpente. Isso não é verdade dentro da Bíblia, tá? Inclusive, esse sistema religioso funciona da seguinte forma. Quando um Deus é criado, então o Deus das outras civilizações que já existiam antes, agora são demônios. Então, subjugaram a serpente, porque a serpente foi uma deusa adorada por várias civilizações. Eu vou fazer um vídeo mostrando quem era a serpente realmente. E aí agora, tendo sido criado esse deus, colocaram a serpente, né, uma deusa muito mais antiga, de civilizações muito mais antigas, agora ela é o diabo. Mas na própria Bíblia não diz que é o diabo, diz que é apenas uma serpente, não é? Então eles querem dar essa conotação. Então, tira isso da cabeça, viu, crente? O diabo não existe nem para o povo hebreu, os semitas, nem para os judeus, tá? É uma criação ali a partir do cristianismo. Então eles invadem agora sobre a bandeira desse Deus que faz acepção de pessoas, escolhe esse povo, né? Tendo criado todo o universo segundo o livro que eles criaram, né? Criou tudo ali e todos, agora escolhe um povo, né? Logicamente que, né, homens criam Deus, não Deus cria homens. Logo, o Deus criado por eles, iriam escolher eles, né? O povo eleito, né? Em detrimento do resto da humanidade criada por esse Deus Zé Ruela. E aí eles invadem agora outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar, levar como escravas sexuais as criancinhas. Essa é a grande realidade, sabe? A serpente, dita lá na Gênesis, para vocês que não sabem, eu vou mostrar no vídeo aqui, ela era na civilização suméria, Tiamat. Ela era para os Yoruba, Oxumaré. Ela era na Grécia, Piton. Ela era para os maias, Quetzalcoatl. Né? Ela era também várias outras deusas, serpentes, em várias outras civilizações muito mais antigas. E aí, quando um deus agora é criado, esse deus que já existia torna-se o diabo, contrário a esse deus. É assim que funciona, sabe? Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses, sabe? E nenhum deles é real, porque homens criam deuses e não deuses criam homens. Sempre repito isso. O crente, em sua arrogância, bate no peito de ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro e desconhece a existência de bilhões de deuses.
sabe? Diz que o livro Bíblia é sagrado, está mais para sangrento com as histórias perversas que ali dentro tem. Diz que o livro Bíblia é a inerrante palavra de Deus, um livro que se tivesse um erro, uma contradição narrada por esse espírito pombo que vive cagando na cabeça dos religiosos, né? Perderia toda a sua divindade. Bastaria uma pequena vírgula, como diz a própria Bíblia, né? Mas não, a Bíblia é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um instigador de perversidades. A Bíblia instiga a homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia. A Bíblia é repleta de mentiras e barbaridades. E ainda além de tudo isso, o crente que vive no mundo de hoje tem por obrigação, se tem fé nesta Bíblia, tem que acreditar que cobra fala, machado voa, peixe engole gente, árvore fala, né? Águia fala, homem ressuscita, em dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. Absurdo científico como dizer que coelho é ruminante e morcego é ave. Deus, onisciente, que criou tudo, mas não sabia, nem de biologia, né? Existem diversos absurdos dentro do livro Bíblia. O cristianismo também, né? Não fica por trás. Assim como o povo hebreu invadia as terras para matar, o povo judeu também, o cristianismo também e o Islã também invadia para matar outras terras. Todos eles descendentes desse mesmo Deus, o Elohim, que era politeísta. Eu vou mostrar um vídeo também. Eu tenho vários vídeos preparados, tá, pessoal? Pode aguardar. Vou mostrar quem era o Elohim. No vídeo de hoje eu vou mostrar quem é o Alá. Eu vou provar para você que Alá é o mesmo Deus de Abraão. O mesmo Deus, tá? Vou mostrar dentro do Corão, tá, pessoal? Então, vamos ao vídeo, né? Bíblia, Corão, Javé e Alá, tudo do mesmo. Vamos mostrar aqui, como havia prometido, que a Bíblia, né, assim como o Corão, assim como a Torá, descendem tudo do mesmo Deusinho, Zé Ruela, perverso, criado por um povo perverso. Sociedades pacíficas dão origem a deuses pacíficos. O que não é o caso, não foi, jamais será desse povo semita, bárbaro, primitivo. E que até os dias de hoje eles instigam a perversidade e a violência, porque o livro Bíblia só reflete isso. Deveria ser um livro proibido, com a tarja preta, de tanta perversidade que tem naquele livro. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você precisa conhecer seu livro e na história para descobrir toda a farsa que é em que você está enfiado. Você foi mergulhado em uma banheira quando criança, deu um choque térmico naquela água fria da igreja e agora queimou seus neurônios e só sobrou espaço para fantasias na sua cabeça. Vamos ao vídeo. Jesus, Maria, Adão, Eva, Moisés, Abraão, Davi. Isso lembra alguma coisa? Personagens bíblicos da Bíblia cristã, não é isso? Muito bem, vamos lá. Eles também são personagens do livro sagrado do Islã, o Corão ou Alcorão, tanto faz, tá? Por exemplo, o anjo Gabriel procurou a Virgem Maria para anunciar a boa nova do nascimento do Cristo e revelou para ela: Alá, isso é dentro do Corão, tá? Alá te anuncia o seu verbo, cujo nome será Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, né? Isto dentro do Corão. Eu vou mostrar aqui que as únicas diversidades que tem dentro de Bíblia e Corão é que cada um puxa a sardinha para o seu lado. Vou mostrar que vocês vão ver, tá? Aqui dentro do livro Bíblia e Corão, a comparação aqui, né? O jovem... a jovem espantada perguntou ao mensageiro divino: como poderei ter um filho, se mortal algum jamais me tocou, né? Ela se dizendo virgem, né? Mas era casada, né? Teve inclusive um filho do próprio pai, que o popstar, segundo a loucura do cristianismo, é filho dele próprio e filho de sua própria filha, né? Então, não fosse pelo... então, aí diz o anjo, né? Disse-lhe o anjo: assim será, Alá cria o que deseja, e quando decreta algo, basta dizer e seja, e acontecerá, né? O Alá, repito, é o mesmo Javé, o Yavé, o Elohim, o Adonai, tá? Vou mostrar. Não fosse pelo nome Alá, esta passagem poderia estar na Bíblia, porém está no Corão dos muçulmanos, né? Inclusive, para quem não sabe, o Maomé era seguidor de Jesus Cristo, mas quando ele descobre, né, provavelmente que ele poderia ser o próprio Messias, né, diz ter recebido a visita do anjo Gabriel, assim, né, como muitos outros alienados bíblicos, né, que só quem vê essas pessoas, esses anjos, esses deuses são eles, e aí agora ele é o próprio
Messias também, né? Mas acreditava que Jesus era Messias também, não se enganem. Até porque, descendendo do mesmo Deus de Abraão, eles não podiam negar, né? A fantasia. Mas ela faz parte do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Pode causar estranheza que vários personagens, vários versículos do Corão tratam das figuras centrais da fé cristã e judaica, né? Tratem das mesmas figuras centrais da fé cristã e judaica, Adão, Moisés e outros heróis bíblicos que são retratados em diversas passagens corânicas do Alcorão, né? Algumas histórias possuem detalhes dramáticos que não constam no Velho Testamento. Por quê? Porque aqui já é a versão para os islamitas, para o Islã, né? Então eles tiram algumas coisas ali, porque agora eles moldaram a religião deles, né? Por exemplo, nem todos os filhos de Noé, que para os árabes não é Noé, é Nu, aliás, puderam entrar na arca. Um deles foi castigado por Alá com a morte na grande inundação. Inundação essa que é uma grande farsa, né? É plágio, né? O dilúvio é plágio de várias outras civilizações muito mais antigas. É tudo plagiado, é tudo cópia sobre cópia sobre cópia sobre cópia. E a religião mais novinha dos hebreus, que é o Islã, é também plágio, né? Mas vou mostrar como eles forjaram tudo isso aqui, mais ou menos, né? Um resumo. Segundo a tradição islâmica, a saga dos muçulmanos começa justamente com aquele que os judeus têm como patriarca. Quem é ele? Quem é o patriarca dos judeus? É exatamente o Abraão, né? Que para os árabes, né, para os muçulmanos, Ibrahim, né? O Ibrahim. Alá teria revelado um livro sagrado a Ibrahim, né? A Abraão. Assim como faria séculos depois com Maomé ao ditar-lhe o Corão, né? Mas este livro teria sido perdido. O primeiro livro, ao qual foi entregue a Ibrahim, para os árabes, teria sido perdido. Você veja que Deus, insignificante, né? Que agora entrega um livro, porque ele tem o pessoal da religião, esse pessoal, os patriarcas da religião, é como se fossem ali alcibóis, né? Ou talvez até, vamos colocar assim, um oficial de justiça, né? Um oficial de justiça por quê? Porque só eles que recebem as leis divinas, né? E as condenações, né? Porque os deuses do Abraão, né? Eu digo os deuses porque era politeísta do Abraão. Vou mostrar um vídeo também mostrando o politeísmo todinho dentro da religião hebraica, dos hebreus, sabe? Diversos deuses, não é só um não, sabe? O Baal, sabe? O Elo, né? O Adonai, são vários. Não pense que é um só não, que são vários, sabe? Inclusive dos cananeus, os cananitas. Então, que também eram hebreus, tá? Então vamos lá. Esse Deus aqui tem esse povo aqui como se fosse um office boy, entregando, né, mensageiros, né? Mensageiro é office boy, né? No caso, oficial de justiça trazendo ali as leis e as regras divinas e as condenações, né? Então, mas ele não preservou, né? Perdeu o livro. E agora, então, o Corão, então, seria a restauração deste livro antigo. Porque agora, muito tempo depois, já que perdeu o livro, eu não entendo como perdeu o livro, mas os hebreus deixaram para os judeus. E é tanto que as histórias que tem dentro do livro dos judeus tá no Corão também, né? Só que modificada, né? Então agora o Alá narrou o livro para o Maomé. E o Islã seria um retorno da religião primordial abraâmica, né? Agora o Islã é que é a real, né? Segundo o Corão, Abraão foi monoteísta. Olha aqui, é uma grande farsa, uma grande mentira que eu vou mostrar em um vídeo, né? Agora, segundo o Alcorão, né, que eles vão puxar a sardinha para o lado dele, o Abraão seria monoteísta, muçulmano e nunca se contou entre os idólatras. Isso é mentira. Mentira. Eu vou mostrar que o Abraão era idólatra sim, ele e todos a religião hebraica, sabe? Adoravam vários deuses. Vários deuses. Outro ponto de controvérsia é a negação de que Cristo seja a encarnação divina na Terra, né? Então, para os muçulmanos, Cristo seria mais um Messias, né? Não a encarnação divina. Mas olha o que diz os muçulmanos. Para o muçulmano, Cristo é um profeta. Para o Islã, expressou qualidades específicas de um Deus, o ser infinito. Qualidades específicas de um Deus. Vamos entender isso. Se fosse qualidade do Deus Alá, que é a mesma do Deus, né, Javé, Yavé,
São as qualidades específicas mesmo. Porque quem pensa que esse Jesus bíblico aqui, né, é de paz, é de amor, se engana redondamente. O evangelho que foi ocultado, que são no mínimo seis evangélicos da infância desse mito, que era para colocá-lo ele como um semideus dentro dos concílios, foi retirado. Então, aparece ele ali matando duas crianças, sabe? Cegando condenando as pessoas, cegando as pessoas, um monte de mentiras que iam colocar. Mas aí, para endeusá-lo, tiraram isso, né? Tanto que há aquele espaço, só aparece com 12 anos, vem aparecer no final com 33, dentro da Bíblia cristã, tá? Então, e ele disse, né? Não pense que vim trazer a paz à terra, vim trazer fogo, espada e guerra. O próprio Jesus diz, colocar pai contra filho, filho contra pai, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares, né? Aquele que não negar o pai, o filho, por mim, né? Tudo isso ele diz. Ele diz também que, aqui em Lucas, diz, Lucas 19, 27, enquanto aqueles que não me tiverem como Senhor, rejeitando ao meu reinado, trazei-os diante de mim e matai-os diante de mim, né? E a mesma coisa o pai dele, né? Fazia, né? Mandava matar crianças, idosos, velhinhos, invadir as terras, estourar as crianças contra as paredes, né? E muitas outras perversidades. Porque esse Deus bíblico, todo ele, Alá, Javé, Yavé, tanto faz. Era só perversidade, sabe? Nunca deu um comprimido de cibalena para ninguém. Só dava regras de morte, de absurdo, que era um povo bárbaro, de invasões, denominado Senhor dos Exércitos. E não fica por trás o Alá. É a mesma coisa, tanto que vive em guerra também, invadindo terras dos outros também. O Islã, tá? A principal qualidade de Cristo foi a de ser imensamente puro. Agora, imensamente puro Cristo. Não conhece realmente, né? Ele foi um espelho perfeito da natureza divina completa. Então pronto, então você basta pegar, né, o Cristo, pegar esses textos como eu mostrei, Lucas, capítulo 19, 27, então isso aqui é o espelho da natureza divina completa. Porque é o que tem dentro do livro Bíblia. É o que conta a história desse Jesus. E sem contar a história ocultada da infância dele. Que se masturbava, matou duas crianças e por aí vai. Cegou os professores dele e por aí vai, sabe? A inclusão de pessoas. Agora, eles querem, por fim na força, enganar as pessoas com uma falsa pureza, sabe? De um ser que só a gente pegar os textos que a gente vê, a gente desmente a Bíblia. Não é usando qualquer outro livro, não. É usando o próprio livro Bíblia. Nós desmentimos a Bíblia, esfregando os textos na cara desse pessoal religioso. Porque parece que tem uma venda no olho deles. Não conseguem ver todo o absurdo, toda a farsa que é o sistema religioso. A inclusão de personagens da Bíblia no Corão não é incidental. O islamismo surgiu no século VII, mais de 1000 anos depois de os livros dos livros que compõem o Velho Testamento terem ganhado sua forma final. E 600 anos depois, né, dos textos do Novo Testamento que dão base para o cristianismo. O Islã é uma amálgama entre tradições tribais árabes, uma mistura entre tradições tribais árabes, judaísmo e cristianismo. Vejamos então um pouco desta salada religiosa, sabe, que é o Islã. Vou mostrar aqui que o tal do Alá é o mesmo Deus bíblico, aquele que disse lá em Isaías 45, versículos 6 e 7, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente do sol que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E esse Senhor é o mesmo Alá. Veja só, Abraão dentro do Corão, o pai da criança, né? Da religião semita, dos hebreus, que deu origem às 3 mais perversas religiões que povoam a terra hoje, né? E se mataram desde aqueles tempos e até hoje se matam. Pode acreditar, sabe? O judaísmo, o cristianismo e o Islã. Todos irmãos de um mesmo pai, né? O pai dessa criança. O centro da história de Abraão, na Bíblia, é o momento em que Deus lhe pede que sacrifique o seu próprio filho. No Corão, também. No Corão é um centro principal, né? Onde Abraão vai sacrificar o filho e Deus fala com ele. Só que, olha aqui a diferença entre a Bíblia e o Corão. Olha aqui, cada um puxando sardinha para o seu lado. Veja só, o filho oferecido no texto judaico é Isaac, o segundo filho dele, o segundo filho de Abraão. Até porque, segundo a Bíblia cristã, nesse momento ele já teria mandado, né, o filho da escrava para o deserto morrer. Né? Deu ali uma garrafa d'água e uma jumenta e mandou a pobre da escrava para o deserto morrer com o filho. Né? Mas, né, veja só, seria Isaac, né? Que seria sacrificado.
filho que ele teve com Sara, sua esposa, a esposa real, né? Na versão islâmica, no Corão, o filho a ser sacrificado é o outro. É o primeiro, é o da escrava, Ismael, que ele teve com a sua escrava Agar. A narrativa islâmica diz que os judeus são os descendentes de Isaac e os árabes descendentes de Ismael. Né? Aí essa divisão, né? O Isaac da mulher original e o Ismael, que foi o primeiro a nascer da escrava, né? Que depois foi mandado para morrer no deserto. O que diz o Corão? Abraão estava com 85 anos e não tinha filhos. Sua esposa Sara, já sem esperanças de gerar uma criança, entregou ao marido a escrava egípcia Agar. A mesma história que tem aonde? Na história dos judeus, do livro Bíblia, da Torá, do cristianismo também, né? Para que ele lhe desse uma descendente. Assim nasceu Ismael. Quando o menino atingiu a adolescência, Alá impôs um teste a Abraão, né? Então, aqui Alá, que teria a mesma onisciência, onipotência, onipresença desse Deus bíblico, porque é o mesmo, né? Precisa testar as pessoas. Como que um Deus que é você que não tem a onisciência, mas ele tem, ele já sabia que você, maluco que é Abraão, você ia matar seu filho. Então, para que ele te testar? Isso aí é o que não tem cabimento, né? Talvez ele estivesse usando a tal da sarça ardente, o Moisés também usava, né? Maconha pra caramba que esse cara usava aqui. É comprovado por professores de hebraico que o cânhamo era usado nos rituais, né? E só os líderes era que viam Deus quando a fumaça subia. Aí era onde Deus chegava, né? Então, sacrificar o filho preferido, né? Quando o menino atingiu a adolescência, Alá lhe impôs que sacrificasse seu filho preferido. Agora, olha só, veja só. Filho meu, diz no Corão, filho meu, sonhei que te degolavas. Que opinas? Sonhei que te degolavas, que cortavas o pescoço. Que opinas? O que você acha? O cara sonhou. O Deus é tão vagabundo que só fala com as pessoas, uma por uma, escolhida, e ainda em sonho. E o filho com a droga na cabeça, acreditava nessa merda. E ainda impõe essa merda na cabeça das pobres das crianças inocentes, desde de pequena, né? Que eu acho para mim um crime ser aplicado religião nas crianças, né? Porque nós somos ateus. Essa bosta de religião é que é imposta a nós, né? Tanto que a gente é cristão, a gente não, né? Quem nasce aqui no Brasil é imposto o cristianismo nele, porque nasceu em um país cristão. Mas se tivesse nascido em qualquer outro país, né? Islâmico, né? Budista, por aí vai, nas milhares de religiões, hindu, seria outra religião. Não teria esse Deus aqui, né? Que o símbolo dele, né? O cristianismo, é um símbolo de tortura, a cruz, né? Que é uma piada para outras religiões, né? Sendo que nenhuma presta. Aí perguntou ao filho, eu sonhei que te degolava, o que opinas, o que você acha? Né? Abraão perguntou para o filho, que nesse caso não é o Isaac, mas sim o Ismael, aqui no Corão, né? Perguntou o velho homem, né? E respondeu Ismael, meu pai, faze o que te foi ordenado. Então o moleque estava tão alienado, achando que a bosta do pai dele, né? Estava tendo essa visão desse Deus num sonho, né? Então, concordou que o pai o degolasse. Então vamos lá. Quando ambos aceitaram o desígnio divino, Abraão, já a história na Bíblia diverge um pouquinho, né? Primeiro que é outro filho, é o Isaac. Sempre tem que divergir, né? Cada um modifica um pouquinho, né? É assim como as igrejas evangélicas, cara. O cara tá dentro de um tempo, olha, em 2010, né? Haviam 40 mil denominações religiosas evangélicas e se abria 14 mil por ano, porque é lucrativo. O cara está dentro do templo, está enricando, o pastor está enricando, a ovelha não vê não. A ovelha não, porque a ovelha é alimentada com ilusão pelo prestidigitador, o mágico que está lá em cima do púlpito com o microfone gritando no pé do vidro dela, e ela alienada, caminhando pelos textos ali, todo marcado, colorido. A Bíblia, né, que parece mais uma aluna de circo, a Bíblia dos crentes. Ele só segue por aquilo ali e acredita piamente naquela porcaria, naquela farsa. E aí, mas quem está do lado dele, né? Quem está acompanhando com ele ali, lado a lado do pastor, está vendo que o pastor está mudando de carro, está comprando casarões, jato, né? Mas, né? Diz que acredita em Deus, mas anda de segurança armado, carro blindado, né? Grandes mansões cercadas por cerca elétrica, para-raio, sabe?
Como que a igreja pode ter para-raio, né? A casa do pai, né? Precisa de um raio para proteger do raio que ele mesmo manda, não é? Que merda, né? Que tudo isso. Eles sabem que tudo é uma farsa, tudo é uma grande mentira. Só você, ovelha, é alimentada com ilusão. Mas o cara que está ao lado dele, ele cresce o olho e diz, olha, eu posso abrir a minha, eu conheço a Bíblia, eu sei por onde, os caminhos por onde eu vou enganar as pessoas. É fácil, sabe? Qualquer um ateu, se fosse cara de pau, canalha, sem vergonha, sabe? Poderia abrir uma igreja, eu já fui convidado. Para vocês terem ideia, eu estou desempregado, sabe? Uma dificuldade danada, me virando com as perseguições desses canalhas que me amassam até de morte, sabe? E o outro dia o cara me ofereceu, sabe? Só para eu me calar, me ofereceu $1,5 salário para eu ir pregar para ele a Bíblia, porque viu que eu conhecia essa merda, essa porcaria. E olha que tem ateus que conhecem muito, muito, muito mais do que eu, sabe? Eu não conheço nada. Mas basta você ter um pouco de inteligência e estar com a mente fora dessa porcaria que você entende, né? Não foi oferecido para mim, mas eu estaria indo contra a minha própria natureza, sabe? Então, pessoal, o moleque concordou. Quando ambos aceitaram o desígnio divino, Abraão prepara o seu filho para o sacrifício. Então, quando ele preparou que já ia matar, o Senhor, né, Alá, o Senhor clamou a Abraão, né? Disse, Abraão, já realizastes a visão, que eu te mandei em sonhos, né? Em verdade, assim recompensamos os benfeitores. Olha, benfeitores. Recompensamos os benfeitores. Eu não entendi nada. O que isso muda para Deus? Né? Saber se aquele bosta acreditava ou não. Não era muito mais fácil para esse Deus bosta, Alá, né? Esse Deus Zeruela, Javé, Yavé, Elohim, se apresentar aqui, olha pessoal, acabar com isso, sou eu, Deus, né? Tô aqui. Diga o que você quer que eu resolva. Não precisava nem dizer, né? Porque ele sendo onisciente já sabia, né? Eu não sei nem para que serve reza. Para mim é um prato vazio. Serve para nada, né? Quando o crente, na sua hipocrisia, o cara tá passando fome, ele diz, não vou orar por você. Ele é um puto de um canalha, sabe? Se não pode fazer nada, pelo menos procure dá uma orientação que alguém que possa ajudar, né? Não fique mandando você orar para você, não, porque não vai cair um prato de comida do céu, não, seu Zé Ruela. E certamente que esta foi a verdadeira prova, né? Foi a prova, né? Foi a prova para Deus. Que Deus que precisa de prova, né? Depois de testar a sinceridade de Abraão, Alá anunciou que ele seria o patriarca de dois grandes povos. Ele próprio dividiu 2 povos para estar se matando. Um deles seria o próximo e a descendência do seu segundo filho, Isaac. A quem Sara, aos 90 anos, dará à luz. 90 anos, a velha deu à luz, 90 anos. Né? E o outro povo é descendente de Ismael, que lhe seria distante, né? Porque ele próprio pegou o filho e jogou para morrer no deserto. Mais tarde, Alá mandou Agar partir com Ismael para o deserto da Arábia, rumo a uma localidade chamada Meca. Ali, ela e o seu filho quase morreram de sede, até que, aí ó, vem a fantasia para justificar, até que milagrosamente viram nascer uma fonte de água chamada Zanzan. Estava zanzando na cabeça dele, cocô de pombo, né? Depois disso, né? No caso do Alá, não sei nem se é pombo, né? Não sei nem se é pombo, mas vamos lá. Mas já que é o mesmo Deus bíblico, depois disso, Abraão visitou a escrava e o filho muitas vezes, né? Então ele continuou pegando a escrava. Em Meca contribuiu a Caaba, né? Templo que se tornara, né, o epicentro da fé islâmica, do islamismo. Não se sabe a origem historicamente da Caaba. A hipótese mais aceita é de que se trata de um templo erigido por tribos árabes no local da queda de um meteorito. O povo era tão ignorante, pegaram uma queda de um meteorito, uma pedra negra, colocaram lá dizendo que foi Deus que mandou, e todo ano vão lá rodopiar essa pedra, né? Como se fosse, sei lá, sabe, mosquito na luz fluorescente. Moisés no Corão, o Corão conta que que temendo ver o filho morto, a mãe de Moisés o abandonara num cesto às margens do rio Nilo, um cesto de junco. Salvo pela mulher do faraó do Egito, o israelita foi criado na corte, né? Após matar um homem, fugiu, já começou mal, começou matando, né? Fugiu para a região de Midian, na Península Arábica, onde se casou e viveu durante algum tempo, até decidir libertar seu povo do cativeiro do Egito, né? Que é uma grande farsa, uma grande mentira. Os egiptólogos dizem que jamais existiu a tal da escravidão no Egito. Quem conhece a Bíblia sabe
é exatamente o que está escrito no livro sagrado dos cristãos, incluindo a menção de uma terra na atual Arábia Saudita, né? O que diz o Corão? Certo dia ele disse à família, avistei fogo, farei-vos notícias dele, fazei notícia deles, ou trazei-vos-ei as brasas, para que acenderdes uma fogueira que vos acenderá. Ele estava muito maconhado, né? Assassardento. Quando, porém, se aproximou das sarças, ouviu uma voz. Olha aí, assassardento, né? Ouviu uma voz. Eu sou Alá, o poderoso, o prudentíssimo. Moisés pensou em correr, mas Alá lhe respondeu, né? Não temas, porque os mensageiros não devem temer a minha presença. Assim Moisés recebeu o título de Kalimullah, né? Aquele que fala com Deus, diretamente, sem precisar de anjos. Agora vamos a Adão e Eva, né? Adão e Eva, assim como na Bíblia, o Corão diz que Adão foi criado a partir do barro. Mas quando se trata do episódio da tentação de Satanás, as narrativas divergem. Segundo os muçulmanos, Adão e Eva comeram juntos o fruto proibido. A bomba do Deus onisciente, mas colocou essa bomba no jardim. Este ato, porém, não é encarado no Islã como pecado, e sim como parte natural da busca humana por conhecimento representada pelo fruto. Aqui o muçulmano considera que não foi pecado. Então, por que ele condenou a mulher, né? Que morremos por conta da mulher, né? Com essa experiência, Adão e Eva perderam a pureza primordial, mas obteve a discernimento de que permite ao ser humano escolher entre a virtude e o pecado, né? O tal do livre-arbítrio, que é uma grande farsa, uma grande mentira. Não existe escolha quando você não tem opção. Ou você me aceita, ou eu te jogo no inferno. Isso não é escolha, né? É a mesma coisa quando o bandido chega, né? O livre-arbítrio só existe para ele, para você não. Você não escolhe não ser assaltado, mas ele escolhe te assaltar e te matar se quiser. O que diz o Corão? Do barro criei o homem, disse Alá. Quando o tiver plasmado e alentado com o meu espírito, postai-vos ante ele, né? Mandando os anjos se prostrar diante o homem. Ordenou aos anjos que se prostrassem unanimamente perante o homem. Uma única criatura angelical, porém, não se prostrou diante do homem. Criado que se chamava Adão. Seu nome, que não se prostrou, o anjo caído chamava-se Lúcifer. Inclusive, Lúcifer é o portador da luz. A Igreja Católica, quando faz os cânticos dela lá, no Vaticano, canta a Lúcifer, porque Lúcifer é a própria figura de Jesus, o portador da luz. Porque é uma referência a deuses solares, o que porta a luz. Mitra, Horus, Dionísio e Tamuz e muitos outros, né? Mas vamos lá. Ele se ensoberbeceu e dali em diante passou a se contar entre os incrédulos. Foi Lúcifer, então, quem matou Adão, sussurrando-lhe: Adão, queres que te indique a árvore que eternamente e do reino, a árvore da eternidade e do reino? Adão e Eva comeram os frutos da árvore. Suas vergonhas então foram manifestadas e eles puseram-se a cobrir-se seus corpos com folhas, né? Davi, na tradição judaica, o rei Davi é o personagem dúbio, né? Trata-se de um estrategista militar brilhante, né? Um canalha safado, e de um político que levou Israel ao seu auge. O cara que mandou matar o soldado, mandou para frente de batalha matar o soldado para ficar com a mulher dele, né? Engravidou a mulher e quem morreu foi o filho, né? Consolidado pelo rei Salomão, seu filho e sucessor. Por outro lado, aparece retratado como um homem promíscuo e que comete absurdos de poder. No Corão, porém, Davi é um homem sem máculas. Olha só, o Corão diz que Davi é um homem sem máculas, né? Mais ou menos como um santo do cristianismo. O que diz o Corão? Maomé teria se chocado ao ler as passagens bíblicas que denegridem a imagem do rei de Israel. No Corão, estes textos surgem como obras de escribas mal intencionados. Mas por que o seu Alá
abrir os olhos desses escribas aí, né, mal intencionados, porque Allah não matou eles para eles não escrever, né, as safadezas de Davi, né, que teriam alterado textos originais, mas amigáveis ao pai de Salomão. Ai daqueles que copiam o livro, né, a Bíblia, né, alterando com as suas mãos para negociá-lo a preço irrisório, né? Negociá-lo a preço, olha que é um preço irrisório, né? Ai deles que suas mãos, o que suas mãos escreverem. Agora vamos a Jesus e Maria. Maria ocupa o topo da hierarquia espiritual feminina no Islã. Jesus, muitas vezes chamado de espírito da santidade, tem também um papel de destaque no Corão. A tradição islâmica diz, inclusive, que o Nazareno retornará no fim dos tempos, e não voltará nunca, né? Já mostrei texto que aquilo era para aquela época, né? Para criar um reino de paz na terra, até o dia do juízo final, né? O que diz o Corão? As dores do parto constrangiam Maria, e ela retirou-se para um lugar afastado. Sozinha, buscou refúgio junto a uma tamareira. Disse: quem dera eu tivesse morrido antes disso, ficando completamente esquecida. Já é diferente a concepção de Maria no livro Corão, né? Diferente daquela história da manjedoura, que é uma farsa, né? Cheia de animal, aquilo ali, os pastores de um lado, né? Os reis magos de outro, tudo farsa, né? No Corão já é diferente. Uma voz, porém, ela se recolheu, né, para debaixo de uma tamareira próxima a um rio. E ela lhe diz: uma voz, porém, o chamou: não te tormentes, porque teu Senhor fez correr sob os teus pés um riacho, e sacode o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Desta maneira, ela encontrou alimento e água e pôde dar à luz um Messias chamado Jesus, filho de Maria. Não é? Deus falou à virgem. Jesus ensinará, Allah, né? Falou a Maria, ensinará a escrita e a sabedoria, a Torá e o Evangelho, e será um mensageiro para os israelitas. Né? Como o beneplácito Allah, Jesus apresentou uma série de sinais ao seu povo e disse: eis que plasmarei do barro a figura de um pássaro. Aquela história do Apócrifo, está no Corão, no Apócrifo, quando ele cria de um bonequinho de um pássaro da vida, no qual assoprarei e a figura se transformará em pássaro. Curarei o cego de nascença e o leproso, ressuscitarei os mortos pela vontade de Alá, e vos revelarei o que consumis, direi o que vocês comerem, e entesourarei, enriquecerei vocês e as vossas casas. Eu vim para confirmar a Torá, que vos chegou antes de mim, e para libertar-vos algo que vos estará vedado, algo que está escondido, né? Para revelar algo que está escondido. Eu vim com um sinal do Senhor, temei Alá. Isso dizendo Jesus no Corão. Temei Alá e obedecei-me. Sabei que Alá é o meu Senhor e o vosso Senhor. Adorai-o, né? Então aqui Jesus mandando adorar Alá. Então Alá é o mesmo Deus, Yahvé, Adonai, Elohim, né? Eita, essa é a senda reta. Diante da incredulidade entre o seu povo, Jesus encontrou apoio nos discípulos que disseram: nós seremos os colaboradores porque cremos em Alá e testemunhamos que somos muçulmanos. Pessoal, só para vocês terem ideia, deixa eu mostrar aqui o que tem no Alcorão, né? A perversidade de Alá. Alcorão diz, né, dos muçulmanos: uma vez inspirados os meses sagrados, matai os idólatras onde quer que os encontrais, e apanhai-os e tornai-os prisioneiros, e ficai prisioneiros, e ficai à sua espreita, fique vigiando. Mas se eles se converterem, se obedecerem à oração, se concedem a esmola, se derem esmola, então deixai-lhes livre o caminho, pois Alá é indulgente e misericordioso. Como que é misericordioso se ele próprio disse aqui, né, que uma vez inspirados os meses sagrados, matai os idólatras, né? Para quem adorar qualquer outro tipo de Deus, matar. Mesma coisa aí você vê dizendo na Torá, né, dos judeus, né? Quando o Senhor teu Deus te colocado em uma terra que vos possuir e te lançar
fora muitas nações, né? Ele mandou possuir outras nações diante de ti, colocar outras nações diante de ti, que ele próprio teria criado, sendo criador de tudo e todos, os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que ti, né? E o Senhor teu Deus, Yahvé, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, a destruirás, né? Teu Deus te dará diante de ti, totalmente a destruirás, né? Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 e 2. E posso dizer também na Bíblia Sagrada dos crentes, né? Em Jesus, fábula romana. Bíblia Sagrada, Novo Testamento cristão. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não me quiserem que reine sobre eles, trazei-o aqui diante de mim e matai-o diante de mim. Isso falou Jesus Cristo, isso falou Yahvé, isso falou Alá. Todos descendentes dessa mesma porcaria de religião criada por aquele povo bárbaro primitivo do deserto. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.